e apenas prepara para ele um banquete, um lugar tremendo, né? Mas está conosco aqui o presbítero, né? Para a glória de Deus, e hoje ele vai deixar a palavra. A paz do Senhor, presbítero Cleomar. A graça e a paz do Senhor a todos aqui presentes, né? O nosso pastor que está aqui na direção da rádio. É um prazer muito enorme, né? Conhecê-lo. E aos nossos irmãos da nossa igreja, o Senhor continue abençoando. Quero também deixar um abraço muito grande a você, ouvinte da CPAD FM 96.1, né? Quero agradecer por nos deixar adentrar em seu lar através da pregação da palavra de Deus, né? Com a eficácia do Espírito Santo de Deus. Pois bem, abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, Instruções a Timóteo, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, né? Algumas instruções que ele dá a Timóteo. E diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão ou apostatarão da fé, seguindo espíritos enganadores de doutrinas de demônio. Amém? Então, veja só, meu amado irmão, o apóstolo Paulo, ele tem um discernimento do próprio Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, como era um homem muito usado, ele sentiu algum perigo lá na igreja onde Timóteo era pastor, né? Ou presbítero, um dos presbíteros mais novos a ser consagrados. E ele diz: Timóteo, o Espírito de Deus me diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou abandonarão a fé, que é a mesma coisa. Amém? E vão se bandear, seguindo espíritos enganadores de doutrinas de demônios, né? Isso, veja só, quando Paulo começa a escrever as suas cartas, foi por volta de 57 depois de Cristo. Mas isso foi se alastrando, as seitas e heresias, né? Ela foi se alastrando, e hoje nós estamos vivendo num momento lastimável em relação a esse problema, né? Toda regra tem exceção, mas infelizmente as pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor, né? Com ensinos errôneos. Esses ensinos são ensinos de demônio, são falsos cristos, falsos profetas, enganando as pessoas. E as pessoas que estão dentro destas denominações, que nós não estamos aqui para citar nomes, mas nós sabemos que elas existem, né? Elas fazem isso no intuito de enriquecer-se ilicitamente, né? E o apóstolo Paulo, ele já nos chama a atenção disso há milhões de anos atrás. E hoje a coisa está bem pior do que aquela época. Muita gente abrindo igreja em cada esquina, despreparados, ou muitas vezes até entende a palavra, mas distorce para levar vantagens, principalmente na área financeira. Infelizmente, o nosso coração entristece com esse tipo de coisa acontecendo hoje em dia, né? Nós servimos um Deus que é uma divindade, nós servimos um Deus soberano, nós servimos um Deus que é o alfa e o ômega, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que merece todo o respeito, toda a honra, que merece toda a nossa reverência, mas as pessoas estão brincando ainda de ser cristão, né? Achando que vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Quero dizer a você, meu amado, que pratica esse tipo de coisa, é hora de parar e de se arrepender, porque há tempo para tudo, até para o arrependimento há tempo. Versículo de número 2 diz o seguinte: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada.
Ou seja, essas pessoas, elas já estão acostumadas a fazer isso, que cauterizou a sua mente de uma forma que é como se estivesse congelada, se a mente estivesse congelada. E o pior não é isso, é que ele está levando para perdições milhões de pessoas. São muita gente que estão acompanhando esse tipo de líder religioso, mentiroso, que deturpa a palavra do Senhor. E está na hora de haver uma grande reforma nas nossas igrejas, né, irmãos? Toda regra tem exceção. Nós ainda temos igrejas que pregam a palavra de Deus, né? Com seriedade. Nós temos pastores, nós temos presbíteros, obreiros, homens de Deus que trabalham com sinceridade, com lisura, mas infelizmente se alastrou agora nesta época. Por isso o Senhor derramou uma gota da sua ira e veio a Covid-19. Foi apenas uma gota, irmãos. Se o Senhor derramar da sua ira, ele acaba com todo mundo. Essa é a realidade. Porque ele tem o mundo na palma da sua mão. Ele tem o controle de todas as coisas. Foi ele que criou todas as coisas. Todas as coisas pertencem a ele. Todas as coisas são dele. Nós não temos nada. Nós somos apenas administradores. É só isso que nós somos. Mas as pessoas estão se enganando, né? Se enganando. Portanto, está na hora, meus amados irmãos, de brincarem de ser cristãos. 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que crerem e conhecem a verdade, né, irmãos? Tem muita gente que não come carne, e tal dia assim assado eu vou comer peixe, né? Tem dia, hoje é dia do Senhor. Todos os dias é dia do Senhor. Todo o alimento é bom, porque foi o Senhor que criou. Então você não precisa ter medo de comer. O que você precisa é ter medo de pecar, é ter medo de perder a sua comunhão com Deus. O casamento é uma instituição religiosa criada por Deus lá no início, no Jardim do Éden. E o Senhor abençoou o casamento. E o casamento não pode ser proibido a ninguém, a não ser que alguém queira viver solteiro. Aqueles que praticam tais coisas estão completamente errados. Desculpa eu ser um pouco duro, mas o Espírito Santo, ele sempre me usa dessa forma, para pregar o que está escrito na Bíblia. Se tiver alguma coisa errada, me reclame depois, que eu reconheço o meu erro. Mas até aqui, o que eu estou vendo é o seguinte, que o Espírito Santo disse a Paulo, que alguns proibiam de comer alimentos e de que pessoas casassem. Amém? Pois bem, não estou citando o nome, nem quero julgar ninguém, eu só quero uma coisa, é que nós fazemos uma introspectiva, de dentro para fora, e vejamos que Cristo, ele é uma divindade, uma santidade, que a palavra de Deus é o próprio Cristo, porque é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que merece respeito e reverência, e ser pregada de forma correta, para que ela salve. Porque se ela for pregada torcida, em vez de salvar, ela vai levar as pessoas à perdição. Versículo 4. Pois santificado pela palavra de Deus e Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, quando Deus criou as coisas, ele criou através da palavra. Ele disse, haja luz, e a luz houve. E aí ele começou a fazer todas as coisas, céu e terra, e tudo que nele há, e depois ele criou o homem, do pó da terra. Assim, da mesma forma, ele criou os animais, também do pó da terra. A diferença é que os animais são seres irracionais. Eles não têm alma. Nós não. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O corpo volta ao pó de onde veio, assim nós acreditamos. Nós, evangélicos, acreditamos que fomos feitos do pó da terra, que Adão foi o primeiro homem e que Eva foi a primeira mulher. Eu creio dessa forma, do jeito que a Bíblia fala, certo? Então, e o Espírito volta para Deus. O que é o Espírito? É o sopro
nas narinas do homem, é que dá vida ao homem. Amém? Então, nós como igreja do Senhor, somos um organismo vivo. Nós não estamos mortos, nós não estamos apáticos para estar vendo tanta coisa errada e ninguém se levanta para defender o Deus de Israel. É por isso que eu dou muito valor a Davi, apesar de Davi ter cometido um grave pecado. Mas Davi, quando aquele gigante se aproximou, ele foi o único que disse: quem és tu, circunciso, para falar assim do meu Deus, o Deus de Israel? Foi naquele momento em que Deus exaltou Davi. Foi exatamente ali. Veja que Davi é o único homem segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas, dos seus pecados, mas o Senhor sempre o perdoava Davi, e Davi nunca perdeu uma guerra, e não era Davi que vencia, quem vencia era Deus, vencia a guerra para Davi. O homem, ele arreia o cavalo, coloca a sela, bota a espada na cintura, veste a armadura, mas quem dá a vitória é Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Agora, para isso é necessário que você pregue a palavra, e não só pregue, mas viva o que ela está dizendo. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida de forma correta, mas nós não estamos vendo isso hoje. O que nós vemos hoje é muita teologia da prosperidade, é muito dinheiro na jogada, é chave de carro, é chave de casa. Agora eu pergunto a você, e a salvação do homem, como é que fica? Como é que fica a situação da salvação do homem? Quantas pessoas estão se perdendo porque estão se iludindo atrás dos enganadores e falsos profetas e falsos guias e falsos ensinadores que torcem a palavra de Deus, oferecendo vantagens às pessoas. E as pessoas, infelizmente, hoje são muito misticistas, né? O nosso país é misticista. O povo acredita mais no galho de arruda, o povo acredita mais no pé de coelho, né? Eu quero dizer a você que nada disso faz efeito nenhum em nossa vida. Só existe uma coisa que faz efeito na nossa vida: é receber Jesus na sua vida, deixar ele fazer o processo de regeneração na sua vida, deixar ele justificar a sua vida e depois cada dia se santificar até o dia que ele voltar. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, meus amados irmãos, essas foram as instruções de Paulo, já naquela época, 57 depois de Cristo. De lá para cá, quantas coisas aconteceram, né, irmãos? Hoje o povo acredita em carta, em tarô, em macumba, em feitiçaria, em bruxaria, em tudo que não presta, mas Jesus eles colocam de lado. Eu quero dizer a você, se você quer ser feliz, receba Jesus na sua vida, confie nele, entregue totalmente em suas mãos a sua vida, que ele vai fazer coisas maravilhosas. Para encerrar, eu quero apenas dar um exemplo de como é entregar-se na mão do Senhor. Faça o seguinte, vamos fazer de conta que eu estou muito doente e que vou ter que fazer uma operação e eu posso viver ou não. E eu me entrego na mão de uma junta médica e ele me coloca sobre uma mesa, me anestesia, dá o corte e tira o que está errado lá dentro. Costura e espera que eu volte daquela anestesia. Possa ser que eu volte e possa ser que eu não volte, mas eu me entreguei na mão dele, não foi? Confiei nele. Com Cristo é assim. Você tem que se entregar totalmente e confiar nele. Mas existe uma grande diferença entre Cristo e o médico. Porque com o médico você pode não voltar, mas com Cristo não. Com Cristo, Cristo não precisa lhe dar corte, porque ele opera sem bisturi. Louvado seja o nome do Senhor. Basta uma ordem, basta um mover do dedo do Senhor para você ser curado. Isso depende da sua fé. Se a sua fé for como um grão de mostarda, pode ter certeza absoluta que você vai conseguir. Como essa fé, meu amado irmão, do grão de mostarda? Tem muita gente que diz assim, é uma fé do tamanho do grão de mostarda. Tem muita gente que diz assim, é uma fé
igual ao grão de mostarda. Mas na realidade a Bíblia diz assim, é uma fé como um grão de mostarda. Né? Ainda tenho 3 minutinhos, dá tempo eu fazer esse rápido clímax, certo? Esse rápido conclusão. Veja só, pegue um grão de mostarda e coloque na palma da sua mão. Olhe para ele. Aparentemente parece raquítico e parece que ele não tem muito valor. Mas chegue numa terra fértil, abra um buraco e plante ele. Veja o que vai acontecer. Veja o processo que Deus propôs para o grão de mostarda. Veja o processo que Deus propôs para o grão de mostarda. Ele vai rachar, vai brotar, vai nascer, vai crescer, vai dar flores, vai dar frutos de 30, 60 e 100. Quer dizer, ele cumpriu todo o propósito. Nós muitas vezes não fazemos isso, que o grão de mostarda faz. Nós nos desviamos do meio do caminho. Então, tenha uma fé como o grão de mostarda e com certeza você verás a glória de Deus. Que Deus os abençoe.